E eu fiquei motivado a fazer alguns estudos sobre esse tema âncora, porque o namorado da minha filha, o Lucas, lá em Florianópolis, ele tem uma banda chamada Âncora, e eles fizeram aqui em Montes Claros as blusas para poder divulgar a banda Âncora nas igrejas presbiterianas, nas igrejas. E quando a minha filha Melissa estava fazendo um texto para poder divulgar e propagar a banda e buscando alguns textos na Bíblia sobre âncora, e quando eu a vi buscando os textos, fazendo ali alguns textos, algumas dissertações sobre esse tema, especificamente em Hebreus aqui, capítulo 6, 18 a 20, aí eu falei assim, eu vou fazer também alguns estudos, alguns sermões baseados neste tema, âncora. E aqui o texto diz, que é o texto de Hebreus capítulo 6, 18 a 20, aqui diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu defini, já nesses, acho que 4 dias, não é isso? Nós estamos falando sobre âncora. Qual a definição, o que nós depreendemos pela palavra, o que significa âncora? A âncora, na verdade, é uma peça de ferro forjado, de grande resistência e peso, composta de uma barra com 2 ou mais braços. Ela é suspensa por uma corrente e a finalidade da âncora ou das âncoras é de firmar os navios com segurança, seja no porto, seja no mar ou no rio, impedindo que o barco fique à deriva. Impedindo que o barco fique à deriva. Então, esta metáfora bíblica ensina a não nos desesperarmos nos dias difíceis, mas a crermos que somos sustentados por este Deus. Neste mar da vida não estamos sós. Nós temos um Deus que está conosco, e mesmo vindo as tempestades, ainda que o nosso barquinho balance e pareça que vai se afundar, não iremos naufragar. O interessante é que, para compreendermos bem o valor de uma âncora, é necessário enfrentarmos a tempestade. Nela, mobilizamos nossa fé. Esta metáfora aqui do livro de Hebreus encontra lugar também no Evangelho de Mateus. Apóstolo Pedro, ao avistar Jesus, ele vê Jesus andando sobre as águas. Não é isso? E uma forte tempestade aconteceu. E ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Então aqui também mostra no Evangelho de Mateus. Ele vê Jesus andando sobre as águas, e aqui, quando ele começa a olhar de um lado para o outro, ele começa a afundar. Então Pedro deu alguns passos por cima da água, mas logo sentiu a força do vento e o agitar das águas. Ele teve medo. E Jesus o segurou pela mão, e Jesus diz, por que duvidaste? Então, quando a dúvida invade nosso coração, a esperança se vai, a âncora fica presa em 1000 voltas de cordas. Quando olhamos assustados para a tempestade, ela parece ser maior do que tudo. É como o gigante Golias diante do pequeno Davi, esbravejando aquele gigante com palavras de maldição. E ele dizia, aquele gigante Golias, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Então escute, meus irmãos e irmãs,
O uivo da tempestade tinha cheiro de morte, mas naquele momento que aquele pequeno servo de Deus, Davi, não duvidou, não se intimidou, ele não olhou para si mesmo, nem se assombrou com a grandeza de Golias, ele usou a âncora da alma. Davi manteve firme a fé pelo que não naufragou. Ele não titubeou, ele acreditou. E ele disse: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Então escute, o mundo é esse mar revolto, esse gigante a nos afrontar, e nós somos bem pequenos, não é? Parece que não iremos conseguir. Agora precisamos de entender que é o Senhor que vai nos fazer chegar do outro lado. Na verdade, Ele é o nosso porto seguro. Mas é preciso manter o nosso coração firmado em Jesus. Ele que nos sustenta. Haja o que houver, não é por nossa própria força, como disse o profeta Abacuque. Entendeu? É na força do Senhor. É o que Davi disse: tu vês a mim com espada, com lança. Traduzindo nos dias de hoje, tu vês a mim com toda essa preparação, com esse corpo grande, com esses braços robustos. Você vem até mim com com esse seu orgulho, com a sua vaidade, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então escute, quando sopram os ventos da adversidade, poucas coisas dão mais conforto do que ter uma âncora segura e firme para evitar que o barco da nossa vida seja despedaçado pelas ondas. Naqueles dias, como eu falei aqui antes de ontem, principalmente no contexto aqui de Atos 27, quando aqueles marinheiros lançaram sobre o mar as 4 âncoras, mas elas não puderam sustentar porque os ventos eram mais fortes e acabou aquele navio afundando. Havia situações em que o vento soprava de tal forma que levava a embarcação, o navio, para os recifes, para as pedras, e acabava estourando o navio. Meus queridos, o que nós precisamos de entender, a comparação aqui, essa simbologia, esta metáfora, ainda que as tempestades soprem, precisamos de crer que a nossa embarcação não vai afundar, porque o Senhor está conosco. É Ele que está conosco, é o Senhor que nos sustenta. Eu li esta semana um texto na internet, uma anedota sobre um escoteiro do mar que estava passando por um exame oral. Quando o guia perguntou o que ele faria se uma severa tempestade viesse subitamente do norte. E sabe qual foi a resposta daquele escoteiro? Eu lançaria a âncora ao mar e colocaria a proa contra o vento. Aí em seguida veio a pergunta: e se outra tempestade viesse do sul? O rapaz respondeu que lançaria outra âncora ao mar. Apenas por brincadeira, o guia então perguntou sobre a terceira possibilidade. Outra tempestade vinda do leste, o que você faz? Quando o rapaz deu exatamente a mesma resposta pela terceira vez, o guia perguntou: mas veja bem, de onde você está conseguindo tirar todas as âncoras? E ele, sem pestanejar, ele respondeu: do mesmo lugar de onde o Senhor está obtendo as tempestades. Interessante. Irmão, escute aqui. Quando sopram os ventos da adversidade, poucas coisas dão mais conforto para um cristão do que ter uma âncora para evitar que nosso barco seja despedaçado pelas ondas. O texto aqui de Hebreus, que nós acabamos de ler, eu quero terminar no finalzinho. Qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Ele já entrou lá. Eu tive em Florianópolis, já tem alguns meses, e nós fomos numa cidade chamada Itajaí, onde parece-me que é o segundo porto, é o terceiro porto maior do Brasil.
Aí estava vindo aquele navio grande, enorme, mas só que ele não chega até cá no porto. Aquele navio carregado daquela, parece que era um petroleiro, sei lá. Aí vem um navio menor, um barcão menor, vai lá e pega. E vem conduzindo ele. E agora eu estou entendendo aqui que Jesus, ele já entrou primeiro. Ele é o nosso precursor. Ele já entrou lá diante de Deus, do Santo dos Santos. Ele foi feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui da Epístola aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, fez esses comentários para os cristãos judeus que estavam vacilando em sua fé. E para exortá-los, ele disse que a esperança é a âncora da alma. Entende? Esta é a âncora que eu quero falar com você hoje. Mas depender da esperança no sentido em que se usa na frase, né? Eu espero que sim. Não é o que ele está falando aqui. A ideia é agarrar-se a esse tipo de esperança não dá conforto algum quando o barco está... O que os navegantes precisam durante uma tempestade é de uma âncora que possa lançar ao mar e ter confiança que ela estabilizará a embarcação e a manterá flutuando nas águas. Em outras palavras, a esperança deles seria uma expectativa fervorosa em vez de uma vaga esperança de um último recurso. Assim, qual esperança no sentido de expectativa fervorosa? Estava aqui o escritor de Hebreus oferecendo àquela comunidade, oferecendo àqueles irmãos. A resposta definitiva encontra-se aqui em Tito. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, 13, dizendo o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos genuínos têm a sua âncora firmada no fundamento que é Jesus Cristo, pela fé que o próprio Deus fornece. Nós enfrentamos, irmãos, as tempestades desejando ansiosamente o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa bendita esperança. Ele nos disse que sua ascensão aos céus não seria permanente e que voltaria outra vez para nos levar para onde ele está. E ele diz aqui em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Aí, eu adicionei aqui, vós também. O texto de Atos é interessante. Aqui diz, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Eu estou aqui dando uma ênfase, adicionando aqui. Então escute, está a âncora da sua alma mantendo o seu barco flutuando? Ou precisa admitir que algumas vezes você se sente como um homem, como uma mulher que está se afogando e que já submergiu 2 vezes e está lutando com todas as suas forças contra a terceira e última vez? Então escute, irmãos, esta nossa âncora é que mantém o nosso barco, ainda que a tempestade sopre. Se você é um crente em Jesus Cristo, é preciso então firmar. É firmar igual o hino, nosso inário presbiteriano, e tem nos inários aí, né? Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor. A segunda estrofe diz, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.
Estamos falando hoje, ainda continuando nosso estudo, sobre a âncora, a esperança. Escute, irmãos, é pelo verbo, a palavra viva de Deus, que vamos vencer. Estamos firmados nas promessas de Deus pela fé. É pela fé que nos dá o tipo correto de esperança. Entende? Jesus Cristo é a âncora que nos mantém seguros. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Escuta, meu irmão, se você reconhece que está à deriva no mar tempestuoso da vida, em uma jangada improvisada, sem vela, sem remo, e muito menos sem uma âncora, eu quero desafiar você a considerar as promessas feitas por Cristo, a crer no Senhor, a crer em Cristo. A primeira coisa e mais importante é crer nele. Ele prometeu salvar todos aqueles que vêm até a Ele com fé absoluta, confiando totalmente nele. Quem sabe você está aí com a tua família, você está aí vivendo uma vida nessa tribulação, essa tempestade, você está quase desistindo. Entregue ao Senhor. É preciso você agarrar, segurar. Tem pessoas que, quando começam a se afogar, se agarram a qualquer tábua de madeira em uma tentativa desesperada de se salvar, quando uma correnteza forte, quando de repente houve uma chuva, e nós vimos no Brasil quantas pessoas já morreram nas ruas, São Paulo, Rio, por causa de uma enchente. A água foi avolumando e tomou conta ali, levou o carro, pessoas morreram. Escute, milhões e milhões de pessoas continuam a afundar sob as ondas enquanto se agarram às tábuas das religiões que lhes são oferecidas. Essas tábuas basicamente consistem de ensinos que dizem que a pessoa precisa fazer alguma coisa para conseguir se salvar. As tábuas das boas obras, do esforço humano, da religiosidade cega, da idolatria. Muitos acham que precisam fazer parte de uma igreja, de ser batizada. Tem até igreja que se arvora dizendo que é a única igreja certa. Escute, enquanto a gente sabe que é importante ter comunhão, é importante estar na igreja, mas a salvação consiste simplesmente em receber a pessoa de Jesus Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador. Orar, fazer promessas, fazer votos, ir à igreja todas as vezes que as portas estiverem abertas, praticar boas obras, é interessante. Mas não tem influência alguma na salvação, pois as obras pessoais não salvam. As obras, na verdade, é consequência da salvação, é uma expressão de gratidão, de generosidade pelo que Cristo fez por nós na cruz. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Estou falando hoje pela quinta vez sobre a âncora da alma. Já falei sobre 4 âncoras, já falei sobre a graça como âncora da alma. Temos falado aqui sobre a âncora na nossa embarcação, nesse mar bravio da vida. O nosso barquinho muitas vezes fica à deriva, e quem sabe, você que está me ouvindo neste momento, você está aí à deriva, não sabe para onde você vai. Cícero, poeta romano, diz que quando um navio, uma embarcação, não sabe qual é o porto, fica à deriva no mar. Tem muitas pessoas à deriva neste mar da vida. Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe quem são, não sabe por que está aqui.
E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos mostra que nós estamos aqui com um propósito, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós, como povo de Deus, estamos indo para Canaã celestial. Nós temos um porto onde a nossa embarcação vai parar. E nesta vida, aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui, neste mar da vida, nós temos aí os problemas, vem as procelas, vem as tempestades, vem os tufões, as águas, as ondas, muitas vezes, vêm balançando o nosso barquinho, mas precisamos de entender que nós temos o Senhor que nos sustenta, e nós precisamos de apegar nós temos de apegar ao Senhor. Quantos que estão naufragando, quantos que estão morrendo? Deus não tem, escuta bem, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Se Ele decide fazer isso, é sempre estendendo sua graça a cada indivíduo. Méritos pessoais ou a ridícula percepção de merecimento não impressionam por causa de um fato básico: nenhum de nós tem mérito algum. O melhor homem já salvo era um pecador espiritualmente morto, em ofensas e pecados, e merecedor de passar uma eternidade no inferno, separado de Deus, com todos os tormentos associados com esse estado. Mas Deus é bom, Deus é gracioso, Ele quer que você o busque, que você entregue a tua vida, a tua família. Você precisa de ter esta âncora para a tua alma. É Jesus. E Ele nos deu a salvação. A Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. Nós temos essa esperança. Nós temos a garantia que nós iremos morar com Ele. Nós temos a garantia, e quando eu falo nós, eu estou falando daqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que já foram alcançados pela graça, aqueles que confiam em Jesus, que é a nossa âncora, que nos sustenta neste mar da vida. E nós somos salvos não por obras, não porque fazemos o bem, não porque temos méritos algum, mas foi graça, foi graça, foi graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Escute, é preciso entender isso, colega amigo, é preciso entender isso, querida. Quando Adão deliberadamente desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, o pecado como um conceito entrou em um universo moral. O resultado instantâneo foi uma tempestade sobrenatural, além de nossa capacidade de compreensão. Ela foi tão severa que nossos pais originais, Adão, Eva, eles morreram imediatamente naquele dia, da forma como Deus disse que aconteceria. A morte instantânea foi espiritual, e o efeito no longo prazo foi a morte física. Com a única exceção de Jesus Cristo, todo ser humano que nasceu desde aquele dia veio ao mundo tão morto espiritualmente, tão morto, como um peixe, como uma sardinha. Os mortos têm alguma coisa a oferecer a Deus? Não. Por isso que é graça. Neste mar da vida, o teu barco, a tua família, você está se afundando, e quem sabe você está aí, já em depressão, perdido, perdida. Você precisa de uma âncora, a âncora da alma, é essa esperança, a âncora da alma é Jesus, é se apegar a Ele, é firmar nele, é crer nele. É preciso entregar nossas vidas a Ele, a sua vida a Ele. É esta âncora das nossas vidas, é esta âncora que nos sustenta. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil.
Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, fazem dos tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe, Augusto Cury. Tragédia nas alturas. O Dr. Alan Might, professor do Seminário do Sul, narrou um fato que ele viu nos telejornais norte-americanos já há alguns anos. Um homem gostava muito de paraquedismo. Não era novato na coisa. Na verdade, já tinha até algumas experiências. Planejou com os amigos que saltariam certo dia, filmando toda a emoção das alturas. Os amigos concordaram e no dia combinado, lá estavam todos. Eles saltariam primeiro enquanto ele filmava tudo. Por fim, ele próprio saltaria. E assim fizeram. Os amigos saltaram um por um. O homem filmava tudo. Por último, ele próprio saltou com a câmera ligada, filmando todos os amigos bem abaixo. Que emoção! Seria uma história de filmagem como outra qualquer, não fosse um pequeno detalhe. O homem esquecera de levar o paraquedas e só se deu conta disso quando já estava em pleno ar. Foi assim, em pânico, em queda livre, até chocar-se contra o solo. Levou a câmera filmadora, mas se esqueceu do paraquedas. As redes de televisão norte-americanas mostraram a tragédia detalhadamente. Foi a grande manchete de todos os telejornais do dia. Notou-se que quando o homem percebeu que estava sem paraquedas, a câmera começou a tremer e agitar-se em desespero até a queda fatal. O mesmo se dá com muita gente neste mundo. Vive valorizando o supérfluo e se esquece do essencial. Ocupa-se com o periférico e não percebe que deixou de lado aquilo que é central. Ao celebrar os enfeites, ignora o vital. Foi o que Jesus disse a Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. O teólogo maldito. Na Idade Média, a Bíblia foi um livro esquecido, perseguido e até proibido pela Igreja Católica Romana, como aconteceu ao tempo do Papa Inocêncio III. Ainda assim, o povo simples procurava a verdade bíblica, como foi o caso dos valdenses e dos albigenses. Foi a partir do século XIV, porém, que a Bíblia voltou a interessar a liderança religiosa. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. A imprensa ainda não existia. As poucas Bíblias que existiam eram copiadas à mão e não estavam disponíveis na língua do povo, mas sim em latim. Pouca gente realmente compreendia as Sagradas Escrituras. Era uma imposição também da Igreja Oficial da Inglaterra. Ou seja, a igreja não queria que o povo simples conhecesse a Bíblia Sagrada. Dá para você entender que algum tempo atrás uma igreja chamada cristã quisesse ocultar do povo as verdades da palavra de Deus? Pois é,
Aconteceu em Roma e em outros países. Mesmo assim, haviam homens que pensavam diferente. Era o caso do teólogo John Wycliffe. Considerado o pai da prosa inglesa, viveu aproximadamente entre os anos 1320 e 1384. Discordando frontalmente da postura oficial da Igreja Romana, Wycliffe defendia a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua própria língua. As Escrituras Sagradas são propriedade do povo e ninguém pode tirá-las do povo. Cristo e seus discípulos converteram o mundo fazendo a Bíblia conhecida de modo que lhes era familiar. Oro com todo o meu coração para que, fazendo o que este livro recomenda, possamos todos chegar à vida eterna, disse John Wycliffe. Wycliffe pôs a Bíblia nas mãos dos ingleses. Primeiro, ele organizou um grupo e começou a traduzi-la da Vulgata, a tradução latina. Em 1382, John Wycliffe havia traduzido o Novo Testamento para o inglês. Cada linha de sua tradução foi escrita à mão. A imprensa só seria inventada 68 anos depois. Quando a obra se completou, Wycliffe procurou homens que pudessem ensinar as verdades da Bíblia ao povo inglês. Esses homens, treinados por ele e que ficaram conhecidos pelo nome de Lollardos, viajavam por todo o país, de 2 a 2, pregando e ensinando a palavra de Deus. A igreja oficial tentou destruir a tradução, mandou prender John Wycliffe e o declarou culpado de corrupção da igreja. Seus inimigos o chamavam Doutor Crente Ímpio. Wycliffe perdeu o emprego como professor da Universidade de Oxford e foi excluído da igreja. Doente, retirou-se para o interior do país, onde veio a falecer. Foi tão odiado que em 1415, ou seja, 31 anos depois da sua morte, seus ossos foram retirados da sepultura e queimados em praça pública por ordem do Papa. As cinzas lançadas no rio Swift, como símbolo da destruição de sua memória. A memória e o exemplo de John Wycliffe, porém, continuam vivos ainda hoje. Existe até uma sociedade missionária, os tradutores da Bíblia de Wycliffe, cujo ministério consiste em traduzir a palavra de Deus para outros idiomas. O grupo já conseguiu fazê-lo para cerca de 650 línguas. A grande preocupação hoje da maior parte dos editores da Bíblia é colocá-la na linguagem do povo. Herança de um teólogo que, por causa da Bíblia, se fez maldito. Leia a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lia a Bíblia com os lábios. Comove a história de uma garota francesa que era cega. Um dia ganhou de presente um exemplar do Evangelho de Marcos em braille, sistema tipográfico que utiliza caracteres em alto relevo, permitindo a leitura com a ponta dos dedos. Com o passar do tempo, surgiram alguns calos nos dedos da menina e ela acabou por perder completamente a sensibilidade. A leitura, portanto, daquela forma se tornou impossível. Chorando, ela se despediu do livro que tanto amava. Beijou-o ternamente, como se despedisse mesmo de uma pessoa. Para sua surpresa, percebeu que seus lábios conseguiam distinguir as letras. Sua alma iluminou de uma nova alegria. Sem dúvida, podia ler com o toque dos lábios.
e assim voltou a ler o livro de Deus com os lábios. Temos bons olhos, temos luz elétrica suficiente para tornar possível a leitura à noite como se fosse dia claro. Temos Bíblias em fitas, cassete, em vídeo, em desenhos animados. Nossa geração deveria ser conhecida como a que mais leu, ouviu e divulgou a Bíblia em toda a história do mundo. E por que não somos? Leia a Bíblia. Dispare os seus sonhos. Todos nós fomos criados pelo Criador com capacidade de sonhar. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar lá. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com as quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz? Para obter isso, você precisa de paz de espírito, que só Jesus pode oferecer, e força de vontade. Todas essas provas começam sob forma de impulso e pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência, do desejo ardente de querer alguma coisa. Você quer ter sucesso? Dispare seus sonhos. Como derrotar um inimigo? A vida de Abraham Lincoln já foi retratada em cerca de 5.000 livros. Um episódio insistentemente lembrado em alguns desses livros é o do relacionamento entre Lincoln e um certo Edward. Edward era inimigo declarado de Abraham Lincoln. Ele desprezava Lincoln, chamando, entre outras coisas, de palhaço velhaco do mais baixo nível, e pôs nele um apelido: pai dos gorilas. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu, que fazia pesquisa na África a respeito dos gorilas. Edward dizia que esse cientista era um tolo e estava perdendo seu tempo tentando capturar gorilas. Era só procurar em Springfield, que ele encontraria facilmente um. Springfield era onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas, Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Edward não deu resultado, pois a 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos da América. Chegou o momento de Lincoln, como presidente da nação, escolher os seus ministros. Para desespero de alguns e surpresa de todos, Lincoln convidou Edward para integrar o ministério. Edward aceitou o convite, tornando assim ministro da guerra. Vários assessores de Lincoln argumentaram que Edward poderia ser um estorvo para a administração, que provavelmente tentasse subornar e sabotar o desempenho do governo. Lincoln respondia que
tendo procurado em todo o país um homem qualificado para o cargo, encontrou em Edward. Esse homem que ele era o mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido. O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu lado, de pé, lá estava Edward. Diferente, completamente transformado. Dizia com sincera emoção: aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele pertence à história. Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma evidência de que o perdão tem força irresistível. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender alguma coisa. Nenhuma pessoa na vida conseguiu êxito sem nunca se encontrar uma vez ou outra pendendo à beira do abismo ou do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não consegue livrar daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Lembre-se que é nas adversidades que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar. A Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Espelho, espelho meu. Na história infantil A Branca de Neve e os Sete Anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho não mentia, porque o espelho não mente. E lá vinha a resposta:
Ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade de novo. Sim, minha rainha. Existe agora no reino alguém mais bela do que você. É Branca de Neve. A rainha explodiu de ódio e ciúme. Não pode ser. E a partir daí, sua vida consistia apenas em urdir um plano para matar Branca de Neve e assim voltar a ser a mais bela do reino. A Bíblia é como um espelho a denunciar as nossas fraquezas e vaidades. Nem sempre essa denúncia nos agrada, mas é para o nosso bem que ela nos admoesta. Leia e conheça as Escrituras Sagradas. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos.
Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Bill Gates foi convidado por uma escola secundária para uma palestra. Chegou de helicóptero, tirou o papel do bolso onde havia escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos. Foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar. Agradeceu e foi embora em seu helicóptero. O que estava escrito é muito interessante. Preste atenção. Em primeiro lugar, a vida não é fácil. Acostume-se com isso. Em segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele, antes de sentir-se bem
com você mesmo. Terceiro, você não ganhará $20.000 por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Quarto, se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. Quinto, vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Sexto, se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros, aprenda com eles. Sétimo, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros de geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto. Oitavo, sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. Nono, a vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que os outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. Décimo, televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. 11º, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são uns babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Bill Gates.